Fala pessoal, aqui é o Bruno Garcia do canal Trompetflix e hoje a gente tem um convidado muito especial aqui hoje, Moisés Alves, veio visitar aqui a gente, passeando em São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre trompete, porque todo mundo já conhece a história do Moisés, né? Já tá aí espalhado pela internet, já todo mundo já conhece, tem bastante material. Então a gente vai falar sobre trompete. Vamos começar, Moisés, vamos falar assim, o que você está tocando hoje? Qual o material que você está usando hoje? Eu tenho um trompete indoor Raja de 1989, que era do Andrew Balio. Tenho um Piccolo Schilk, campana curta, muito bom. Tenho um trompete em si bemol Lotus, um trompete Bar comercial largo, prata. Tenho um Triunfal Veril e pronto. E o Flugel Yamaha. Na orquestra, que você toca na Orquestra Sinfônica de Brasília, Sim. qual o material que você usa na orquestra? Esse aí eu uso, no caso, eu uso o Bar em si bemol muito, porque eu toco muito terceiro e quarto trompete. Faço também alguns primeiros trompetes. Aí eu uso o Dó Monete. Mas eu já tive outros monetes, já tive muito Yamaha, Bar. E a combinação de vocais? Qual Aí comparando com o Bar, o que... seria eu uso o B2, que é 1 e 1/4 C, na maioria das configurações. E no trompete em Dó eu uso um pouco maior, seria um puro. E sendo um cara super versátil como você é, né? Toca de tudo, qualquer coisa. Qual o material que você usa para, depende se você vai tocar uma coisa mais comercial? Vai fazer uma gravação de algo? Aí eu uso tudo o B2, que é o 1 e 1/4. Tanto na sinfônica quanto no música popular, eu uso o mesmo bocal. E o trompete? E o trompete, o comercial, usei muito tempo. Usei também o comercial ML, depois passei pro largo. E antes eu usei o 72, tive o 37, tive o Yamaha, o N Bergeron, tive também. Muito tempo, uns 4 anos. Eu tive muitos trompetes. Tive o Mahler, tive o Mambo, da Stonve. Não tive Schilk, mas tive muitos trompetes. Em si bemol, principalmente, tive bastante. Sobre equipamento, o que você recomenda para um músico, um trompetista iniciante ou amador, que não vive disso e tem um nível ali entre iniciante e intermediário? O que você recomenda? Que seria o ideal para pegar e para estudar? Rapaz, é delicado. Por quê? Porque às vezes tem 10 trompetes na mesa ali, da mesma marca. E eu experimento os 10 e escolho um deles. Então é importante que o aluno tenha uma sensação, independente da marca. Primeiro vê as condições. Você tem R$ 1.000? Vê os trompetes de R$ 1.000. E experimenta. O que você gostar mais, é isso aí você tem que escolher. Porque é uma sensação única, né? Só você pode ter. E sobre estudo, como é a sua rotina de estudo? Pronto. O que você pratica? É muita respiração, relaxamento, né? Eu gosto muito de respirar e essa coisa do encher bastante os pulmões, né, os intercostais, essa parte aqui, diafragma, tudo, encher o máximo possível e soltar devagar. Isso me relaxa bastante. Isso já deixa o corpo mais relaxado. Em vez de soltar de uma vez, eu solto bem devagar. Respiro bastante, seguro o ar por alguns segundos e solto bem devagar. É um exercício até de relaxamento. E aí, quando eu vou pegar o trompete, o ar está bem aquecido, o corpo está bem aquecido. E eu costumo fazer o seguinte, por exemplo, nota longa, é uma coisa que eu gosto de fazer todos os dias. Eu pego sempre o Dó, a nota Dó, e fico tocando ela de pianíssimo até meio forte, longa mesmo, até que a nota fique bem polida. E eu coloco ela como referência para o restante das notas. Aí depois eu vou encurtando essa nota longa até uma semicolcheia. Mas eu tento projetar o mesmo tamanho. Então, por exemplo, vou fazer um exemplo de uma semibreve. Dó, 1, 2, 3, 4, Pá. E aí vou encurtando ela. Mas eu imagino que nesse Pá tem o mesmo tamanho da semibreve. É na minha cabeça isso. Então eu transformo essa nota curta como se fosse uma bola de basquete batendo numa quadra, no caso, ela vai soar. Mesmo que seja curta, e se você pegar uma bola de futebol de salão e fizer o mesmo movimento, a bola de futebol de salão vai ficar mais seca. Então essa eu recuso desse meu timbre. Eu quero um som com muito harmônico, mesmo que seja uma nota curta. Maravilha, maravilha. E você usa algum livro especial? É bom, óbvio que todo mundo usa, né? Sim, aí eu tive muitas aulas com diversos professores. Desde o Nailson Simões ao Gedeão da Sinfônica, o Schuluter, que é o pessoal que toca monete, normalmente vem dessa linha. Mas eu também tive com outros professores. Eu tive com Reginaldo Farias, muito tempo.
Tive com o Gilberto Siqueira, foi pouco tempo. Cascapeira eu tive um pouco mais de tempo. O Sérgio Cascapeira, que era... Foi o professor. Pronto. Ué. Tive aula com o Cascapeira, mas tive muito com o Reginaldo Farias. Isso, pessoal aqui de São Paulo. Mas depois na França tive com o Pierre Dutot, tanto aqui no Brasil, quanto lá na casa dele tive aulas com ele. Então a minha mente é um pouco mais aberta em relação a material. Eu não uso só o Monete. Então hoje eu tô com o Monete, mas posso de repente tocar num Yamaha. Para mim não tem essa quebra de fidelidade. Então, e mesma coisa com método e com professores. Então, como eu tive vários professores e diversos métodos, eu aproveitei e criei minha própria metodologia de estudos. Então, em vez de ficar pensando no Arban só, não, eu penso nas notas que estão ali. Então, eu vou criando meus exercícios, porque, na verdade, é muito específico, né? Cada aluno é um mundo. Então, esse aluno, às vezes, precisa de nota longa no grave. O outro aluno precisa tocar menos agudo, toca muito agudo. Às vezes toca muita nota no improviso, tem que tocar menos nota, tem que ouvir mais Chet Baker. É uma questão de cada arcada dentária, né? É como se fosse isso. Cada é única, né? Cada mordida é única. Então cada trompetista precisa entender o que é que ele precisa no todo. Então fazer um check-up dos pés à cabeça. E como que é um dia tradicional do Moisés Alves? Pronto. Tipo, sei lá, um dia que vai tocar na orquestra, como... Você tem alguma... É o que eu quero saber, assim, se você tem alguma diferença de aquecimento para tocar na orquestra ou para, de repente, tocar algo de música popular? Não. O que acontece muitas vezes é como agora eu estou com 55 anos de idade. Então escutei muito. Eu cheguei a morar em Cuba, porque eu gosto muito da música cubana. Conheci Porto Rico, conheci alguns países da Latinoamérica e Estados Unidos e tal. A questão é que o aquecimento é o mesmo. Mesma coisa que eu uso, o material também é 1/4, sempre foi. O trompete sempre foi um instrumento mais ou menos largo ou ML. Eu não tenho tanto problema quanto a isso, mas gosto de experimentar. Então se eu estou com ML eu fico insatisfeito. Se daqui a pouco tiver um colega meu com um trompete largo, eu vou e troco. É porque eu gosto de experimentar, na verdade. Mas o aquecimento é o mesmo, mas exige um preparo psicológico, né? Às vezes eu vou tocar um naipe, mas como eu guardo muito no meu HD, digamos assim, os estilos eu diferencio, né? No caso da música sinfônica ou da música sinfônica, se eu for tocar com um cara que toca com Yamaha, eu vou tocar com Yamaha também, e ele toca mais brilhante em relação ao Monete. Ou quando o cara toca Monete também, eu tenho um Monete, eu tenho essa coisa de mudar o chip, mais ou menos. Eu gosto muito de fazer segundo trompete. Se eu for tocar do teu lado, eu quero ouvir teu timbre, para casar contigo. Uhum. Eu não quero que você reclame de mim. Então, se você é o primeiro trompete, eu sou o segundo, quero que você fique à vontade comigo. Essa é a ideia que eu tenho em relação a isso. Então, o meu preparo é mais psicológico do que de material. O material é o mesmo, mas o meu psicológico vai dizer que isso aqui não cabe. Aqui é choro, aqui não cabe salsa. Aqui é salsa, aqui não cabe choro. Aqui é reggae, aqui não vai caber sinfônico. O movimento das notas, como você vai usar o movimento das frases muda de acordo com o gênero, né? Maravilha. E como que foi esse tempo de estudo que você teve para você se desenvolver como um músico erudito, clássico, como falam fora do país, e para ser um músico popular desde, sei lá, de choro até salsa? Pronto. O que você estudou? Na verdade, eu tive um período de sofrimento, né? É aquele período de sangramento, aquele período que você fica muito sem saber o que fazer. Então você toca choro, mas não é choro. Toca erudito, não é erudito. Então as pessoas começam a te colocar meio de lado. Mas ao mesmo tempo você tem que ser forte para crescer. Porque o crescimento ele precisa de quê? Uma planta precisa de adubo, de paciência e muito amor da pessoa que está cuidando dessa planta. Então no meu caso, quando eu chegava por exemplo, no reggae, os colegas me mostravam o pessoal da Jamaica tocando, o pessoal do Nat Roots, né? O Alexandre Carlos. Então ele mostrava algumas gravações, eu quero o trompete um pouco até desafinado, porque assim soa um pouco mais assim e tal, eu queria isso assim, assado. Aí eu comecei a praticar. Mas nesse período por exemplo, você tocar um baile, chega na sinfônica, a boca não tá vibrando, você vai tocar um Brahms, aí não sai a nota. Então você sofre muito bullying por isso, porque poxa, o cara é popular, não tá saindo a nota. Ou quando o cara faz barriga de nota, né, no erudito, quando você confunde um pouco os gêneros. Então esse período é muito delicado. É o período que a maioria das pessoas desistem. Então o cara está no erudito, vai tocar popular,
ele não tem estilo, ainda não tem, mas ele não tem a paciência, e nem as pessoas têm paciência com ele ou ela. Então, essa questão desse período de aprendizagem dos gêneros é necessário muita paciência com os colegas, né, que tocam erudito, querem tocar choro, tem que ter paciência. O do choro que quer tocar erudito também, porque vai ter muitos vícios de fraseados que não cabem em um gênero e vai caber no outro, e assim vai. Esse período é o mais delicado das pessoas desistirem.